Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como você está vendo esse vídeo, mas como estão, já me mandaram falar isso toda vez que eu abri o podcast. Então agora virou a frase de início. Eu tô aqui com um cara que eu conheço há pouco tempo, né? Desde 1915, Guaraná com rolha. quando ele era um jovem adolescente, fazendo cursinho de informática, e eu já era um pouquinho mais velho. Quantos anos tem de diferença? Não tem uns 5, 6 anos? Essa faixa. Por aí. Uhum. Estou aqui com o William Pascoal, o dono do canal não, do Instagram, Uhum. Casal Pascoal, que é fotógrafo, filmmaker e muito mais outras coisas que ele vai nos falar aqui. Seja bem-vindo ao podcast, meu querido. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a toda a equipe. E eu agradeço muito por estar aqui hoje. Bom, vamos lá. Do nada, eu te conheço há algum tempo, você falou, ó, vou comprar uma câmera para ver como é que é. Aí do dia pra noite, ó, dia pra noite, né, claro. Depois de cursos e treinamentos aqui pra gente, né, que tá de fora. Por dia pra noite. Falou, virei fotógrafo. E aí começou a fazer um evento aqui, um evento ali, daqui a pouco tá fazendo um casamento, daqui a pouco tá fazendo grandes eventos, formaturas. Como que a fotografia surgiu na sua vida, meu velho? Porque você não tinha nada a ver com isso. Verdade, né? Foi bem engraçado, porque na época eu estava namorando uma moça que era fotógrafa. E vira e mexe aparecia algum evento onde precisaria de mais de um fotógrafo e basicamente não tinha ninguém para ir. Então, comecei a aprender porque, não queria deixar dinheiro em cima da mesa. Fui aprendendo aqui e ali, tendo umas dicas e ao longo do tempo foi evoluindo toda a questão de estudo, toda a questão de preparação. Bom, até então eu acredito que você estava fazendo para dar uma força, uma ajuda, tudo mais. E em que momento você percebeu que você podia virar uma fonte de renda? Foi quando eu percebi que eu estava começando a ser mais procurado do que procurando eventos para fotografar. Caraca, velho. Uhum. Foi Foi. nessa hora que a chavinha virou e teve o estalo. É. Uhum. E, bom, mas quando você está começando um projeto, você tem que investir em equipamento, você tem que investir em estudo e principalmente tempo. Como é que você conseguiu conciliar isso com a vida de funcionário público, de jiu-jiteiro, de mergulhador, de um monte de coisa que você faz? Olha, às vezes a gente pensa que o dia tem que ter 26 horas e às vezes 26 é pouco. Então, 28, 29, 30 é realmente um pouco corrido, mas conseguindo organizar um pouquinho, a gente consegue dar uma dedicação que cada área precisa em cada momento, entende? Uhum. Então, para desenvolver mais o lado do projeto fotográfico, caí de cabeça, mergulhei e deixei outros projetos, por enquanto, stand-by. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não, tudo ao mesmo tempo não. Por exemplo, a parte do mergulho já faz um tempinho que tá já em stand-by. E, Adoraria até mudar isso, mas por enquanto está em stand-by. e velho, vamos lá. Quando você começou a fazer foto, você foi direto para eventos de casamentos? Ou existe um processo para você chegar nesse ponto? Como que funciona esse mundo? Para quem tem curiosidade, para quem tem vontade de conhecer esse universo da fotografia, Uhum. como que o cara começa? A primeira coisa que qualquer um que está interessado tem que fazer é focar em estudo. A pessoa tem que primeiro desenvolver o aprendizado dela. Não pensar em equipamento caro, não pensar em nada diferente disso. Se a pessoa tem um preparo, se ela tem um conhecimento, com um equipamento simples ela já consegue fazer muita coisa. E aí nisso você vai começar em algum dos ramos da fotografia. No meu caso, eu comecei em eventos, mais especificamente na parte de formaturas. E também depois já entrei na parte de festas de aniversário e por aí vai. A área de casamento, eu comecei como segundo fotógrafo. Basicamente, é o profissional que está ali e ele não tem a grande responsabilidade do evento. A função do segundo fotógrafo é fazer fotos bonitas. Ponto. Para por aí. Não é fazer aquela foto específica do beijo, aquela foto específica da noiva jogando buquê. Não é a foto protocolar do casamento. Quem tem essa responsabilidade é o primeiro fotógrafo. Ele sim é o cara que vai levar a responsabilidade nas costas. O segundo, ele vai estar ali para fazer fotos bonitas que vão ser aproveitadas no casamento, mas sem toda essa carga profissional em cima, entende? Entendi. Em média, existe toda uma preparação de equipamento, de tudo que você precisa para fazer as fotos, né? Em média, quando você vê um fotógrafo trabalhando, pelo menos, né, quando eu vejo nos eventos o fotógrafo, a gente não faz ideia de quantas milhares de fotos aquele cara tira. É, o equipamento que você precisa suportar mais ou menos quantas fotos? Como que funciona essa métrica? Porque você tira foto pra caramba, eu já vi você tirando foto demais. Uhum. É, por que tanta foto?
não tem um limite mínimo nem um limite máximo do quanto o equipamento vai suportar ali. Você não tem uma estimativa ideal. O que você tem é o seguinte: eu vou ter que cobrir esse evento e eu não posso deixar faltar nenhuma foto. Ok. Então, se eu tiver, de repente, um problema de, o cartão de memória está ficando cheio, eu vou trocar e vou continuar seguindo. Então, por que a gente tem muita foto? Para extrair o máximo de conteúdo possível. Por mais que você tenha controle da câmera, que você tenha o controle da luz, que você tenha conhecimento do que você está fazendo, muitas vezes você vai ter algumas coisas que não estão no seu controle. Então, por exemplo, na hora que a noiva está jogando buquê, ela vai jogar uma vez. O buquê, ele vai estar movimentando rápido, ele vai estar voando no céu. Ele vai estar voando pelo ar. Você quer aproveitar o máximo daquele momento para extrair o máximo de conteúdo. Você não tem como falar assim, buquê, espera um pouquinho aí no ar, enquanto eu estou ajustando aqui a minha câmera. Então você tem que extrair o máximo de fotos naquele exato momento, entende? Por isso que às vezes a gente tem muita quantidade de fotos, para aproveitar o momento, para aproveitar o instante. Rola na internet, eu já vi uns memes que acontecem assim, de um. Acho que essa foto deve ser famosa. Tinha um casal, aí passa um avião soltando tipo uma fumaça, e aí vai o cara tirar foto, e aí ele tira foto com a. Isso é um meme, obviamente, né? Sim. Você já viu alguma coisa parecida acontecer? Já vi. Eu estava numa confraternização e no momento em que o chefe virou e falou, olha, vamos fazer um brinde agora, ele não anunciou que ele ia fazer isso antes, ele só levantou e fez. O fulano estava trocando a bateria da câmera. Putz. Então, assim, aquela correria, vai, troca rápido e tal. Conseguiu. Mas foi uma correria que não precisaria ter tido. Se tivesse falado, né? Nesse dia eu tava só como convidado. Eu não era responsável por nada. Bom, quando você pensa em um evento e precisa contratar um fotógrafo, o que você daria de dica para quem está buscando esse profissional, Uhum. para poder escolher um profissional correto? Ou escolher o que essa pessoa deve avaliar, o que essa pessoa deve ver, né? Quais são a regra de ouro ali para aquele casal ou pra aquela pessoa contratar um fotógrafo que vai atender o que ela precisa? Eu acredito que a primeira coisa que ela tem que ter visto é o portfólio desse fotógrafo. Porque às vezes ele tem uma assinatura que não é do gosto dessa pessoa. Às vezes ele prefere fazer um estilo de foto que é um pouco mais escura ou um pouco mais clara e não é exatamente o que a pessoa está procurando. Tem isso também. Sim, e porque na fotografia a gente tem muita a questão artística. Então, não é só, vim aqui, cliquei e tô indo embora. Eu vou ter todo um trabalho depois, na pós-produção, onde eu vou decidir se eu quero uma cor mais saturada, menos saturada, uma cor mais apagada, se eu quero, de repente, valorizar muito as sombras ou pouco, ou às vezes eu posso só produzir conteúdo em preto e branco. Então, não é necessariamente o que a pessoa procura. A partir da hora que ela encontra um profissional que entrega uma linha artística parecida com o que ela está desejando, aí ela vai ter que dar uma olhada em relação sobre quem é esse profissional. Ele é um cara que costuma ter muita reclamação no mercado? Não é? Então, ela vai dar uma pesquisadinha para conhecer melhor o profissional antes de contratar de fato. Show de bola. Quando você começou, acho que você teve pessoas que você compartilhou essas ideias, né? Se a pessoa, assim, que muitas pessoas elas querem começar projetos e ideias e coisas assim, vou botar a tampa aqui. E muitas vezes elas acabam não começando porque não tem ninguém que dá aquela força, aquele incentivo. Hoje, olhando em retrospectiva, se a pessoa com quem você compartilha essa ideia não tivesse dado aquela força pra você, você teria chegado onde você tá hoje? Não, de forma alguma. Ia ser muito bonito eu virar aqui e falar, não, cheguei onde eu cheguei sozinho e me virei. Mas não é assim que funciona. Então, realmente, um apoio, um ouvido para ter um desabafo é maravilhoso e isso é um divisor de águas, com certeza. Com certeza. Tem muita gente que acaba caindo num erro de tentar ser autossuficiente, né? Principalmente quando você tá com uma ideia nova. É claro que, assim, quando você tá começando alguma coisa, se você for falar com uma pessoa que já tentou fazer várias coisas e não deu certo, vai ser uma pessoa pessimista. Se você tentar falar com uma pessoa que já fez coisas e deu certo, ele vai te dar um apoio. Mas tem muita gente que não consegue se abrir, não consegue compartilhar. E isso acaba fazendo com que a pessoa não alavanque projetos. Já teve alguma situação, dentro ou fora desse mundo artístico, que você viu ou você passou que foi mais ou menos isso? Tipo,
se eu tivesse falado com outra pessoa ali, teria dado certo? Eu não cheguei a passar por uma situação onde não teria dado certo, mas talvez pudesse ter dado certo em momentos distintos. Às vezes a gente conversa com a pessoa e tem algum insight, tem aquele apoio, que se você tivesse ouvido isso 6 meses antes, sua vida poderia ter sido outra. E realmente isso realmente é algo que me vem à mente. Agora, felizmente, não aconteceu algo do tipo, não vai dar certo. Mas é mais um quando vai dar certo, sabe? Entendi. A fotografia toma um espaço na sua vida, porque já teve rolê de moto, falou, eu ando de moto, sabe? A gente sair dos nossos rolês e você fala, não, cara, tem trampo de foto agora, não dá pra ir. O quanto que a fotografia entrou na sua vida e tomou espaço? O que que você enxerga dessa profissão, porque é uma profissão, né? Daqui pra frente na sua vida como não só como profissional, mas pensando que você tem várias outras coisas que você atua e faz. Quanto de espaço a fotografia tomou pra você? A fotografia tomou um bom espaço e eu não pretendo que esse espaço diminua. Realmente, ela chegou num ponto onde eu sinto falta de fotografar. Agora, no final do ano, como realmente os eventos acabam diminuindo, né, por questão de férias, questão de viagem e tal, o número de eventos abaixa e você fica em casa, caramba, podia estar fazendo uma foto. Vou atrás da minha gata, vou fotografar a gata. Eu preciso botar uma câmera na mão e fazer alguma imagem, entende? É prazeroso. É muito prazeroso. Entendi. É um hobby que virou uma profissão. Sim, na verdade, por mais que seja uma profissão, eu acabo falando que eu nem tô trabalhando direito, porque eu tô me divertindo tanto enquanto eu tô fotografando, que se eu pudesse, eu quase pagaria para estar fotografando. E não receberia, entende? Mas me pagam, então tá Olha, tudo bem. eu acho que seus clientes vão olhar isso e vão falar, não, dá um desconto aí. É, eu acho que o fotógrafo ele tem acesso, ele tem um olhar um pouco diferente das demais pessoas. Porque ele enxerga cenas aonde todo mundo tá vendo momentos. E ele busca registrar essas cenas para ter aquela memória. Você considera que hoje o fotógrafo, você como fotógrafo, tem um olhar totalmente diferente, um pouco diferente? Você enxerga o que as outras pessoas não estão vendo? Eu acredito que a gente pega muita experiência em enxergar de uma forma diferente das outras pessoas. Então, o fato da gente estar nesse meio e ficar sempre pensando em como produzir uma boa imagem, como fazer um bom registro naquele momento, é algo que a pessoa que está de fora não costuma ter, é uma preocupação que ela não tem. E por a gente ter essa preocupação, a gente acaba desenvolvendo um olhar. E não dá para falar, o olhar de fulano é melhor, o de Beltrano é pior. Cada um tem um olhar muito específico, é muito particular. É basicamente a forma como eu, com a minha vivência, com a minha carga de experiências, vou conseguir registrar esse momento aqui. Entendi. Bom, é, uma pessoa, quando ela pensa em fazer um evento, ela vai pensar, pô, quero um fotógrafo. Uhum. Mas muita gente acaba se acanhando por tipo, ai, deve ser muito caro, ai, não sei o quê, e acaba botando mais empecilho do que outra coisa. Qualquer tipo de evento cabe um fotógrafo? Você considera que tem que ter o tamanho mínimo desse evento para ter um fotógrafo? Quem está te assistindo pode te chamar a partir de que momento? Em todos os momentos. Em todos os momentos. É claro, dependendo do porte do evento, você vai precisar, às vezes, até de mais de um fotógrafo. Mas um fotógrafo já consegue dar conta de uma infinidade de eventos, inclusive e principalmente os menores. E é muito bacana porque, às vezes, você tem um evento pequeno que você comenta, às vezes nem precisa de um fotógrafo, só que ele vai ter o olhar de registrar esse evento com uma forma diferente, uma forma, às vezes, mais artística ou mais documental, que vai fazer toda a diferença. Entendi. Para aquela galera que não tem grana hoje para contratar um profissional, Uhum. que dica você daria para ele pegar o telefone dele e falar, não, vou dar quebrar um galho aqui? Porque tem gente que tenta se virar com o que tem, né? Uhum. Que dica você pode dar para essa pessoa para ela poder fazer alguma foto um pouco mais legal? Estudo. Basicamente, ela precisa de conhecimento. É claro, se ela tiver um equipamento próprio, isso vai facilitar muito e vai permitir ela chegar em lugares onde ela nem imagina. Só que só com o fato dela ter um celular e ter noção do que ela está fazendo, já vai dar para fazer muita foto bonita, sim, com certeza. Mas assim, tem alguma coisa no celular que já dá uma melhorada? Se você, tipo, mexer e
Porque quando você fala de câmera profissional, eu sei que tem N configurações que você já me mostrou e eu não entendi biboca nenhuma. Né? Tem ISO daqui, contraste dali, foco não sei do que. Pra mim, eu tenho que apontar e tirar foto. Mas para pessoas como eu, que não manja nada, cara, o que que eu tenho que mexer aqui para ficar um pouquinho melhor? Olha, muitas vezes o que a gente tem que mexer não é nem dentro do próprio celular. Por exemplo, só o fato de você tirar a foto com o celular centralizado em relação ao assunto que você está fotografando, a foto já vai melhorar muito. Geralmente, como a gente tira a foto com o celular, a gente está em pé, a outra pessoa também está em pé, você levanta o celular aqui na altura do rosto e clica. Uhum. E você querendo fotografar outra pessoa. Só que isso vai fazer com que a pessoa fique com a cabeça maior em relação aos pés. Ela vai ficar com o efeito cabecinha, cabeção. Se você abaixar um pouquinho e já fazer a foto mais ou menos da altura do abdômen da pessoa, você vai ver que ela vai ficar muito mais proporcional dentro da foto. A imagem vai melhorar muito. Só com isso. E você nem precisou mexer em alguma configuração do aparelho. Foi só a sua movimentação. Show de bola. E a gente já conversou fora daqui e você me falou de alguns projetos que você tem de fotografia. Uhum. Que projetos você está em mente para essa carreira que você está construindo na área da fotografia? O projeto mais forte é a fotografia de casamento. É. É o projeto mais forte, sim. E por mais que eventualmente apareça algum outro evento que você acabe cobrindo, aniversário e etc., o foco é o foco é a fotografia de casamento. E quando você fala de fotografia de casamento, tem alguma coisa que os noivos devem evitar para não dar problema no registro tanto da filmagem como da foto? Sim, com certeza. Por mais que eu entenda que às vezes a situação do casal não é das melhores financeiramente, eles têm que procurarem um profissional que cobra um certo patamar para não correr um risco de cair em golpe. Porque isso acontece com uma certa frequência. Às vezes você quer economizar e o fulano nem aparece para trabalhar no dia. Ou então ele aparece para trabalhar no dia, mas o serviço não é bem executado. As imagens não ficam boas. Ou até mesmo, o casal contratou fulano para ir lá. Esse fulano não foi, subcontratou outra pessoa. Ele não sabe se essa outra pessoa trabalha bem ou mal. E às vezes ele nem vai pagar essa pessoa. E aí a pessoa que ele contratou, que de fato foi o fotógrafo do evento, vai ficar segurando as fotos até receber. Só que o casal já pagou esse primeiro contratante. E esse contratante não passou para o fotógrafo do dia o valor da diária dele. Então a gente fica numa situação muito delicada e basicamente quem vai ter dor de cabeça com isso é o casal. Caramba. E já vi isso acontecer algumas vezes, infelizmente. Caraca, velho. Uhum. E hoje, você abriu o Instagram Casal Pascoal. Isso, casal Pascoal Fotografia. Fala, Casal Pascoal Fotografia. Esse é o endereço do Instagram. Sim, A Gabi vai botar na legenda lá e vai estar lá. perfeito. E como começou esse projeto do Instagram? E qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo é crescer o meu nome e o nome da minha esposa como fotógrafos de casamento. Certo. Tudo isso começou porque a gente começou a fotografar casamentos como segundos fotógrafos em uma outra empresa. Uhum. Passamos muito tempo nisso. Muito tempo mesmo. Gostamos, adoramos. Evoluímos de primeiro para segundo fotógrafos. Evoluímos para filmmakers também. Então, dentro disso, a gente começou a crescer. E chegou uma hora que a gente vira e fala, quer saber? Eu acho que eu posso dar os meus próprios passos, em vez de dar os passos dos outros. Entende? Então, basicamente, por isso a gente está querendo desenvolver essa área agora. Mas que legal, assim, eu acompanhei, mas eu vou perguntar como se eu não soubesse. Então, você um dia falou para sua esposa, preciso de ajuda. Sim. Como que foi isso? Sim, foi exatamente isso. Foi até uma situação parecida com o que aconteceu comigo. A gente estava justamente fotografando casamentos, eu nessa empresa, e faltava o segundo fotógrafo. Eu ia como primeiro, tinha já a equipe de vídeo e não tinha ninguém para fazer a segunda fotografia. Eu já tinha dado uma noção para ela de câmera e tal, né, para ela saber o que era, mas por hobby, só para, tô mexendo, olha aqui como é que faz. Eu virei para ela e falei, então, quer vir? Vamos. Fiz um intensivo com ela antes, falei, então, é assim, assado, funciona desse jeito, não funciona daquele jeito. Levei ela para esse mundo e cá estamos. Hoje ela já tá fazendo um casamento sozinha também. Caraca, velho. Felizmente já teve época onde eu tava num evento, ela tava em outro, e ela conseguiu segurar a bronca muito bem. Caramba. E hoje em dia vocês vão os dois fazer o mesmo evento? Não necessariamente. Pode acontecer, mas se for o caso de a gente ter mais de um evento no mesmo dia, a gente acaba separando. Entendi. Aí vocês contratam segundos fotógrafos para auxiliar vocês. Sim, mas não é nem necessariamente sempre que isso vai acontecer, porque às vezes o casal não quer uma cobertura tão completa. Às vezes ela prefere mesmo só um fotógrafo. Então, se for o caso de ter mais um, sim.
Ah, mas então quer dizer que existe diferença? Porque eu pensava que o segundo fotógrafo era tipo, sei lá, ou um backup, ou eu não entendo essa área. Qual a função do segundo fotógrafo? A função do segundo fotógrafo, ela é complementar à do primeiro. Eu explico. O primeiro, ele vai ser aquele cara que vai garantir o evento e ele vai fazer as fotos protocolares. Aquela foto padrão dos noivos cumprimentando os padrinhos na saída da cerimônia, dos noivos posados na frente da mesa do bolo e tudo mais. A função do segundo fotógrafo é captar o que o primeiro fotógrafo não está captando. Então, ele vai tentar fazer uma foto mais artística, ele vai tentar fazer uma foto de alguém chorando no meio dos convidados, ele vai tentar pegar aquela foto daquele abraço, ele vai estar mais escondido para fazer uma foto que as pessoas não vão nem perceber que ele está lá, é para pegar aquele momento mais espontâneo do que aquele momento posado protocolar. São Nossa, funções distintas. interessante isso aí. Sim, sim, é muito legal. Não É uma fazia ideia. fotografia mais documental, praticamente jornalística do evento. Entendi. E já pintou outros eventos fora casamento e debutante que você falou, cara, eu acho que eu vou encarar esse treco aí porque é diferente. Olha, o mais diferente que eu fiz até hoje foi um evento bem legal. Na verdade, não foi nem um evento, foi um ensaio bem legal, que é de um pessoal chamado Estátua Viva. É um pessoal que trabalha lá na Liberdade, eles são estátuas vivas, então eles se caracterizam com um certo personagem, se pintam e simulam que são estátuas. E eles queriam fazer fotografia pro portfólio deles. Então, nesse dia, a gente fez um ensaio no bairro da Liberdade mesmo, no parque japonês que tem lá. E era um ator, né? E, e ele se caracterizou de 4 personagens. E foi muito divertido, muito bacana mesmo, totalmente diferente do padrão, assim, realmente muito exótico. Da hora. E isso aí também tá no seu Instagram? Sim, tá no meu portfólio. Que legal, legal. É, Hoje, quando você está dentro desse mundo da fotografia, eu acredito que você acompanhe tendências, acompanhe tudo que existe de movimento nessa área. Sim. Essa área ela é muito mutável, e se ela é muito mutável, qual que é a tendência que está hoje em dia? Sim, ela é muito mutável. E atualmente a tendência é fazer uma cobertura muito mais espontânea e documental do que a cobertura protocolar que a gente tinha até um tempo atrás. E isso também é um pouco graças à tecnologia, porque antigamente a gente tinha as câmeras de filme, e por mais que a gente tivesse um número razoável de poses, ainda tinha um certo limite. Hoje, com as câmeras digitais, a gente pode fazer muito mais conteúdo. Então, você não precisa ter tantas preocupações para tirar uma foto, por exemplo. Antigamente, você tinha que parar o que você está fazendo, posicionar todo mundo, calcular a distância, ver luz, para aí sim virar e falar: olha, todo mundo, olha para cá, X, e fazer a foto. Hoje, com as câmeras melhores, você consegue tirar uma foto muito mais distante, sem avisar a pessoa, sem ela saber desse momento do clique, para que ela possa parecer muito mais espontânea. E isso está crescendo muito ultimamente. Tanto que existem casais que procuram a gente que eles fazem questão de não terem fotos protocolares, mas apenas as fotos espontâneas. Caramba, que legal, Uhum. mano. Nossa, não... É um monte de informação que eu nem imaginava que existisse aí. Pois é, um mundo novo, né? É um mundo literalmente novo. Como que você lidar com a emoção? Porque assim, eu acredito que, apesar de você estar no evento de uma terceira pessoa ali que está tendo um momento, muitas vezes um momento da vida delas, eu acho que aquela emoção para você também bate. Não a emoção do evento, mas de você estar responsável por registrar aquele momento daquele casal, daquela pessoa que está ali naquela situação. Uhum. Como é que você segura a onda nisso? Porque todo mundo está suscetível a ficar nervoso. Já ficou muito nervoso em algum evento? Já aconteceu de eu ter aquele frio na barriga antes, sabe? E você pensar, caramba, será que eu dou conta? E não tem opção como não dar. Tem que dar conta. Então, eu senti isso no primeiro casamento que eu fui fazer sozinho como primeiro fotógrafo. Não tinha um segundo fotógrafo, então e também não tinha equipe de vídeo. Era basicamente eu ali para fazer a cobertura. Deu tudo certo, foi maravilhoso. Mas assim, você sente aquele peso no ombro no começo, e conforme vai passando os momentos, você vê que tá dando tudo certo, você começa a já ficar mais tranquilo e ir no flow, ir no fluxo. Mas no começo mesmo fica um pouquinho, caramba, será que vai dar certo? Será que não vai? E assim, vai dar certo. Vai. Tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo e funciona. Bom, hoje em dia todo mundo tem uma câmera na mão. Uhum. Na sua visão, você acha que isso melhorou ou dificultou o trabalho do fotógrafo? Eu acho que melhorou.
Eu acho que melhorou sim. Basicamente, por a gente ter cada um uma câmera no bolso, o fotógrafo ele é muito mais visto enquanto ele trabalha. Porque geralmente ele é o profissional que ele produz a imagem, mas ele não aparece na imagem. Então, é aquilo lá que eu comentei outra hora, a gente até brinca, né? Porque eu mal sei como é a minha câmera olhando de frente, eu só sei olhar ela por trás, entende? Então, hoje a gente tem muito mais destaque por estar trabalhando. E isso é muito mais visto. Eu não acho que a pessoa que tem um celular, ela vá, de alguma forma, reduzir o trabalho do fotógrafo, algo parecido. Até porque não é só fazer uma foto. Você tem que ter um equipamento mínimo para fazer uma foto específica. Você precisa ter o conhecimento. Falando de equipamento, o sensor da câmera do celular, ele é mais ou menos um quinto do tamanho de uma câmera cropada, que é uma das menores câmeras que a gente tem profissionais. E existem sensores maiores ainda. Quanto maior o sensor, mais luz você absorve, mais informação você está trazendo para sua foto. Então, basicamente, por mais que você fale, a foto está bonita olhando pelo celular, pode até ser que sim, só que você não consegue chegar a um nível de edição que você chegaria com uma câmera profissional, por exemplo. Por isso que eu comento, um celular ele ajuda ou atrapalha o fotógrafo? Para mim, ele ajuda muito, porque ele ajuda a produzir muito conteúdo que a gente não teria antigamente. Mas, ele chega a reduzir o número de trabalhos ou alguma coisa parecida? Não, não reduz. Não reduz mesmo. Sempre vai ter aquela pessoa que vai falar, não, mas eu com o celular faço trabalho profissional, né? Eu sou o fotógrafo que eu não preciso de nada, eu vi pelo YouTube. O que você fala pra essa galera aí que pensa isso e oferece até isso como serviço? Olha, é um pouco arriscado, porque se ele está dizendo que ele garante o que ele está fazendo, ele tem que de fato garantir. Se ele está prestando um serviço para outra pessoa e essa pessoa espera que ele faça uma certa entrega, ele tem que fazer. Ele vai conseguir fazer isso com um equipamento mais limitado em relação à câmera, que é o celular? É um pouco mais difícil. Será que ele vai ter todo o estudo, todo o preparo para ter o olhar e identificar o que é uma boa foto naquele momento? Que ângulo que ele pode explorar? Que desfoque que ele pode explorar? E isso com um celular eu acho muito, muito difícil de você conseguir ter esse tipo de controle. Por exemplo, com uma câmera profissional, eu consigo focar em você e deixar todo o fundo desfocado. Existem alguns aplicativos que simulam isso no celular, só que eles não chegam nem de perto ao efeito do visor óptico da lente. Então, o que acontece? Você vê que é um filtro ali. Você consegue ver, você não tem um desfoque fluido, não tem um desfoque suave, é um desfoque abrupto. Então você consegue facilmente perceber, não, mas tem coisa errada aqui, entende? Entendi. Hoje em dia o que mais tem é pai de pet, né? Você vai no restaurante, tem até uma área de pet lá e tudo mais. E essa galera procura você pra fazer foto? Procura sim. E é de verdade um nicho muito gostoso de trabalhar. É muito prazeroso fotografar pet. Eu tenho já uma carteirinha de alguns ensaios na minha bagagem e é tão divertido, é tão prazeroso. Você fazer um momento bacana do dono com o pet é muito legal. Como que é o mercado hoje esse mercado, o mercado da fotografia? É um mercado que tem sentido a influência da popularização de tudo? Ou é um mercado ainda que é nichado e vale a pena investir? Eu acredito que vale a pena investir sim, apesar de ter já a questão da popularização. Explico. Por mais que você precise comprar um equipamento para começar a trabalhar, o equipamento de entrada ele não é caro. Então você consegue colocar uma câmera na sua mão e falar: sou fotógrafo. Apesar de não ter ainda nem experiência nem estudo. E muitas vezes você acaba se divulgando assim e consegue algum trabalho. E às vezes não consegue entregar o que o cliente espera. Por isso que eu acho que, apesar da popularização, ainda vale a pena você entrar nessa área, porque você precisa de um pouquinho de conhecimento e você já começa a ter um destaque. Então, conforme você vai estudando, conforme você vai tendo o seu diferencial e investindo em equipamento, conhecimento, você consegue claramente surfar essa onda. Will, estilo. Eu sei que cada fotógrafo tem um estilo próprio, muitas vezes. Alguns, como você falou, mais preto e branco, outros, sei lá, enfim, tem os detalhes. O meu arcabouço acaba em preto e branco. Como que você identifica esse estilo e quais são os estilos que você pode mencionar aqui
para tipos de foto, para tipos de eventos diferentes? Ah, perfeito. A gente tem muitos estilos, é uma variedade. E é muito bacana quando a pessoa que está contratando o fotógrafo se identifica com o estilo daquele profissional. Então, alguns que a gente pode citar, por exemplo, a gente pode ter uma cobertura um pouco mais espontânea, a gente pode ter uma cobertura um pouco mais noir, que seria uma cobertura mais vintage, com um visual um pouco mais antigo, entende? E isso muitas vezes a gente consegue na própria edição. Você consegue colocar esse ar de foto antiga no assunto, né? Na pessoa que você está fotografando. Você tem também uma fotografia em preto e branco, como você mesmo comentou, e um grande nome disso é Sebastião Salgado. Você vê o grande ícone da fotografia preto e branco brasileira. Ele já nos deixou, mas assim, o legado absurdo. E é um profissional muito, muito bacana de você acompanhar mesmo. Toda a trajetória dele é excelente. E quando o casal procura o profissional, o fotógrafo, ele tem que ter noção de que esse profissional vai entregar o que eles estão procurando. E uma curiosidade também bacana é que a gente consegue fazer muita personalização do ensaio para o casal. Então, muitas vezes, quando a gente faz um ensaio de pré-wedding, a gente consegue adaptar esse ensaio para ter a cara do casal. Por exemplo, uma vez eu fiz um ensaio onde a gente, nesse momento, estava como segundo fotógrafo, e eu me vesti de Ghostface para participar do ensaio com o casal. Ele era um casal um pouco. Eles tinham uns gostos um pouco mais dark, então eles levaram a fantasia de Ghostface para que a gente fizesse essa caracterização e participasse das fotos. Não fosse só de fato o fotógrafo, mas até interagisse ali. Isso foi muito, muito bacana Legal. também. Então eu fingi que eu estava simulando o casamento deles, então foi muito, muito bacana. Uma outra personalização também que a gente fez foi legal, era um casal mochileiro. Esse casal mochileiro, a gente foi fazer o ensaio deles no Morro do Capoava, e é um campão verde, sabe? Muito bonito, realmente é uma terra dos Teletubbies, assim, muito, muito legal de ver. E como eles eram mochileiros, a gente levou as mochilas deles para que elas participassem do ensaio e deixassem o ensaio com a cara deles. Então a gente consegue fazer isso, a gente consegue personalizar o ensaio para ficar a cara do casal. Que da hora. Bom, pré-wedding é uma coisa que eu acabei de descobrir que existia. Você estava falando aqui nos bastidores. Cara, pra quem não sabe, o que é pré-wedding? O pré-wedding, ele é um ensaio de casal feito antes do casamento. Muitas vezes, os noivos usam essas fotos para marcar a data, fazer o famoso save the date, e até usar essas fotos no convite dos casamentos, ou então deixar ela como recordação nas mesas do casamento. É uma forma muito bacana de você aproximar os noivos dos convidados, sendo que naquele dia foi tudo corrido e tal, e às vezes você não conseguiu dar toda a atenção possível pro convidado. Muita gente tem grana só pra fazer o casamento em cartório. E Uhum. acaba não conseguindo fazer festa e tudo mais. Sim, E dá pra registrar também em cartório. sim. Você já fez algum trabalho assim? Já teve alguma ideia pra aplicar nesse trabalho? Como que foi isso aí? Já sim, a cobertura de cartório ela é muito popular hoje em dia e você consegue fazer a cobertura do evento dentro do cartório, quando você está fazendo, de fato, a celebração ali do registro civil, e você consegue, após o cartório, após o momento da assinatura dos documentos, fazer um ensaio com os noivos ali. E então, da mesma forma que você teria um ensaio com os noivos após uma grande cerimônia, você consegue fazer após o cartório para deixar o registro mais marcante para o casal. Que legal, mano. Quando você fala de personalizar o casamento, assim, pô, você já se vestiu de, ó, popularmente, pânico, né? Sim, O sim. pânico lá. Você já viu alguma ideia diferente que os casais fizeram? Cara, eu já vi caras vestidos de Darth Vader fazendo casamento. Sim. Você já viu alguma coisa assim? Olha, a gente vê muita coisa diferente mesmo. É, uma vez, além dessa vez aqui onde eu me vesti de pânico, eu vi um casamento feito em estilo medieval. Nesse casamento, inclusive, eu fui um dos padrinhos, não estava trabalhando, o que é uma pena, porque ia ser muito divertido fotografar esse casamento. Mas era todos os padrinhos vestidos a caráter, com roupas de cavaleiro, roupas de guerreiro, as mulheres com roupas de dama, roupas de princesa, e todo mundo ali participando da cerimônia com os noivos. E, inclusive, o celebrante, ele estava vestindo uma capa e um capuz sensacionais. Então, assim, era todo um ar medieval, todo um ar, sabe, de mistério, de fantasia, muito, muito bacana. Pô, que legal. Pra aquele casal que quer promover esse evento, seja um aniversário, seja um casamento, até mesmo uma festa de debutante, é, ele pode procurar, você consegue dar essa assessoria para eles? Sim, com certeza. Toda essa questão de personalização a gente consegue
trabalhar para que o casal tenha o resultado mais esperado para eles, que mais se encaixe com o perfil deles. Então, é um casal mais tímido, vamos trabalhar de um jeito. É um casal que mais espontâneo, vamos trabalhar de outro. É um casal que faz questão de ter uma personalização específica, como foi esse caso do Pânico que a gente comentou, vamos trabalhar também. Ah, que legal, meu. Legal. É, como é que tá a sua agenda para eventos? Eu sei que isso aqui vai ficar gravado, então daqui a pouco o cara vai ver e já não vai fazer mais sentido, mas é, você tá com a agenda aberta aí para novos clientes? Sim, estamos com a agenda aberta para novos clientes, sim. A gente está atualmente com a agenda de 2026 e 2027 aberta. É porque casamento a gente tem uma programação muito prévia, então muitas vezes a pessoa me procura para fazer um casamento daqui a 2 anos. Isso acontece com uma certa frequência. Mas a gente consegue, de repente, encaixar alguma coisa. Show. Para quem trabalha também com eventos e quer fazer uma parceria, consegue te procurar pelo Instagram ou pega outro contato contigo? Consegue mandar direct no Instagram, sim. Ah, legal. Lá você consegue desenrolar. Sim, a gente pode começar a conversar por ali. Se for o caso, a gente vai partir pro WhatsApp. Ah, legal, legal. E, bom, cara, eu tenho acompanhado seu trabalho, eu acho fantástico pra quem, assim, eu conheço esse cara há muitos anos, né? E se você procura um fotógrafo que faz o que gosta, que trabalha bem, ó, dá uma olhadinha no Instagram dele, Casal Pascoal Fotografia, Uhum, lá no perfeito. Instagram, e você vai achar o portfólio desse cara, ele e a esposa trabalham porque gostam disso, não, nem é o principal trabalho que você tem, né? Mas é um negócio que você adotou como missão, talvez, aí, para não só se divertir, mas também para ajudar a galera a ter boas recordações. Então, assim, quando alguém faz o que gosta porque gosta, o trabalho é diferente e como eu conheço esse cara há muitos anos, eu posso falar, o bicho é chato quando ele tem que fazer um negócio, velho. Ele faz um negócio bem feito. Então, eu posso ter certeza que é um excelente profissional que vai trabalhar com foco, com ética e principalmente trazendo um resultado fenomenal. Eu não preciso nem falar. Olha o Instagram do cara lá que tá lá. E eu vou te fazer uma pergunta que eu já te fiz uma vez, agora eu vou fazer de novo. Por Vamos ver favor. agora. O que você descobriu no decorrer dessa sua vida de 30 e poucos anos, seja profissional, seja pessoal, tanto faz, que se as pessoas descobrissem, a vida delas seria bem mais fácil. Olha, é difícil dar essa resposta. Realmente é difícil. Porque, como eu me encontrei na fotografia, eu poderia falar: você pode encontrar alguma coisa que você goste, se apaixone, e a partir dali você vai ver que você não trabalha, você se diverte. Mas isso é um pouco particular, né? Então, se for para responder uma coisa que é preto no branco, o que a pessoa pode conhecer, que ela vai realmente facilitar muito a vida dela, é entender a importância de você evoluir, a importância de você buscar conhecimento. Ao melhor estilo ET Bilu. Então, assim, é se desenvolver, é crescer psicologicamente, emocionalmente, é você conseguir olhar para si mesmo, refletir e pensar como eu posso fazer para ser melhor hoje do que eu era ontem. É ter essa sacada, essa visão. Como é que eu posso fazer para ser melhor hoje do que eu era ontem? É isso aí. Cara, eu aprendo tanto com essa pergunta, velho. Qualquer dia eu vou pedir pra Gabi fazer só os cortes dessas perguntas aqui. Tanta gente já falou cada coisa fantástica. Cara, é assim, quer deixar mais alguma mensagem pra quem tá te vendo, pra quem quer entrar nesse mundo de foto, ou pra quem quer contratar você? Quer deixar algum gancho, alguma coisa? Eu quero dizer que se você quer entrar nesse mundo, foque em conhecimento, foque em estudar e procure um diferencial. Isso é importante demais. Se você quer me contratar para a gente providenciar o seu casamento, só chamar no Instagram. É isso aí. Cara, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. Foi um prazerzão estar Obrigado, contigo Fabião. aqui. E, meu, procura esse cara aqui. Curtiu? Compartilha, curte, manda direct, comenta, curtir, republica, que mais? É isso aí. Faz uma camiseta com o nome do Estúdio Conversa e vambora. Valeu, obrigado.